Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Semeando Esperança. A nossa missão é pregar o Evangelho de Cristo para todas as nações. Se esse canal tem sido bênção para a tua vida, então curta, comente e compartilhe esperança. Fique agora com mais uma palavra transformadora com o pastor Wagner Aprígio. Glória a Deus, amém? Então, Êxodo capítulo 20. Quem encontrou? Diga amém. Agora você vai nos versículos 18 até os versículos 21. 18 até os versículos 21. Glória a Deus, amém? Queridos irmãos, eu quero dar continuidade a uma mensagem do domingo passado. Nós falamos sobre o que mesmo? Sobre a presença de Deus. Nós falamos que em Êxodo capítulo 20, nós temos aí o ápice, nós temos o pico, onde o povo de Deus chegou a uma decisão de vida. Quem é o povo de Deus aqui, pastor? Nesse contexto aqui, era o povo de Israel. Quem era esse povo? Esse povo era o povo da promessa. Esse povo era o mesmo povo de Abraão, Isaac e Jacó. Era o povo de José. Era o povo de Moisés. Era um povo que carregava o DNA de Deus. Era o povo que recebera as maravilhosas e infalíveis promessas de Deus. Havia promessa sobre eles. Contudo, a Bíblia também diz que esse mesmo povo passara por um cativeiro egípcio por cerca de 400 anos. O povo de Deus enfrentou um cárcere, uma prisão, escravidão, literalmente. Eles foram escravos no Egito, escravos de Faraó. Eles padeceram lá. Se você ler Êxodo capítulo 1 e 2 até o capítulo 3, você vai entender o que aquele povo, o povo de Deus, padeceu no Egito. E quando eles sofriam, sendo massacrados por Faraó, diz a Escritura que eles clamaram a Deus. Eles pediram socorro a Deus. Porque uma das questões ou uma das situações humanas que nos leva a clamar a Deus é o sofrimento. É o sofrimento. Eu sei que existe um ditado popular que quer tentar elucidar ou parafrasear algumas questões bíblicas que diz assim: se alguém não vem pelo amor, virá pela dor. As pessoas falam sobre isso. Deixa eu te falar algo. Em parte faz sentido, em outra parte não é tão coerente. Eu te explico. Quando nós não viemos a Deus, se fala assim, quem não vier pelo amor. Quem vem pelo amor? Quem acorda dizendo assim, não, hoje estou apaixonado por Deus, hoje eu vou. Comigo não foi. Eu não quero ser negativo, pessimista, mas 99,9,9,99,99,99 alguma coisa tem que doer. Senão a gente não reconhece ele. Alguma coisa tem que doer. Tem que doer na alma do homem. Agora alguns também, né, eles dizem então, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A maioria vem pela dor, irmão. Agora escute bem, mas nem todos vêm pela dor. Só basta dar uma olhada e ver quantas pessoas que você conheceu que sofreram nesse mundo, mas mesmo assim decidiram morrer sem reconhecer Jesus como Salvador.
Está entendendo? Então esse ditado, ele é um ditado que nos faz pensar, refletir, e você vai tendo aí a sua meditação sobre isso. Eu conheço muita gente que sofreu. Eu conheço parentes que estava definhando em uma cama, que passou a vida toda atendendo o outro lado, a maldade, a perversidade. E nos últimos dias, alguns crentes foram lá no hospital pregar, dizer: olha, Jesus te ama, tipo, vem. Parentes que disseram: não, eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Meus pais não creram em Jesus, eu também não creio. Morreram. O povo de Deus, o povo de Israel, eles foram arrancados do Egito, arrancados do mundo, com um propósito. Você pensa, para receber a terra prometida, pastor? Também. Mas o principal motivo não foi esse. Deus, quando arranca o povo do Egito, a primeira coisa que Deus queria dar a eles como herança não era a terra, era a sua própria presença. Quando Deus te arranca do mundo, Ele não te arranca para te dar coisas, Ele te arranca para que você o conheça de todo o coração. Você está entendendo? Você não vem para a igreja para receber coisas. Até são consequências, porque quem está em Cristo, diz a Bíblia, em Cristo nós recebemos todas as bênçãos espirituais do Senhor, Efésios 1:3. Mas o principal motivo não são essas bênçãos. O principal motivo é conhecer intimamente ao Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, o tema de hoje é: diga sim para Deus. Eu gosto disso porque eu estou pregando o evangelho há 16 anos, já preguei nos ônibus, já preguei e prego em clínica de recuperação, prego na rua, prego em casa, prego na escola. Onde eu vou, eu prego o evangelho. Então aqui, não é aqui que eu prego o evangelho, aqui é simplesmente o lugar onde nós nos reunimos e 2 vezes por semana eu transmito o evangelho para você. Eu não transmito o evangelho que apenas descobri, eu transmito o evangelho que procuro viver. Então eu tenho certeza que você veio hoje aqui, meus visitantes amados, meus irmãos queridos que já estão na Monte Sião há um tempo. Escute bem, eu não acredito em coincidência, eu não acredito em obra do acaso. Deus é um Deus de propósito, e Ele te trouxe aqui para te dizer: diga sim para sua presença. Você poderia estar ouvindo muitas coisas, está na sua casa agora, no conforto da sua sala, do seu sofá, do seu cinema em casa, assistindo futebol, tomando um açaí, mas eu bato parabéns para você nessa noite, sinceramente, porque nós recebemos um chamado, e você que está aqui, você atendeu o chamado, você disse sim para a casa de Deus, mas o Senhor quer mais, e Ele também te diz: agora eu quero que você diga sim para a minha presença. Você já chegou em minha casa, agora diga sim para o dono da casa. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o texto. A Bíblia diz o seguinte, Êxodo capítulo 20, versículo 18: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor, diga assim, para que o temor, isso, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Se você conferir o capítulo 19
Deus convida o povo. Até o capítulo 18 e 19, você vai perceber Deus convidando Israel para se aproximar dele. Deus não convidou somente a Moisés, o líder. Deus disse que Moisés deveria subir, entrar na presença. Mas Deus disse a Moisés também: Moisés, peça ao povo para se santificar. O que é santificar? Peça ao povo para se separar para mim. Peça ao povo para se consagrar, para que eles entrem na minha presença. Deus queria que o povo entrasse na presença dele, subisse ao monte da presença com Moisés. Mas Deus falou: olha, tem uma condição. Eu tirei vocês do Egito, do território de pecado, mas eu sei que ainda existe pecado do Egito dentro de vocês. Então Deus estava falando o seguinte: qual é a máxima aqui? A máxima é, Deus estava dizendo: eu tiro vocês do Egito e vocês tomem decisões de tirar o Egito de dentro de vocês. Pastor, parafraseia isso para hoje. Simples. Deus estava dizendo o seguinte: eu tiro você do seu mundo, do seu mundinho. Eu tiro você das coisas, dos prazeres desse mundo, dos sofrimentos desse mundo. Eu tiro você de lá. Eu tiro você do mundo. Mas quando você chegar à minha presença, tire o mundo de dentro de você. Aqui explica porque tem muita gente com Deus, mas ainda como mundano. Porque eles estão com Deus, mas o mundo ainda está dentro deles. Então não há mudança. Deus está convidando o povo para entrar na presença. Diga sim para Deus. O grande propósito de Deus não estava somente em tirar os israelitas do Egito, mas principalmente trazê-los para perto, para a sua intimidade. Deus não quer somente te tirar do mundo. Ah, pastor, eu parei de usar drogas. Isso é bom, mas não é tudo. Deus, além de libertar alguém das drogas, dos vícios, promiscuidade, prostituição, imoralidade, mentira, idolatria, religiosidade, Ele quer que você o conheça. Tem muita gente que deixou de beber, deixou de fumar, mas nunca conheceram a presença de Deus. Se você deixa de beber, deixa de fumar, de se prostituir, se você deixa o mundo, isso te ajuda bastante. Você passa a se preocupar com a sua saúde física. Mas além da sua saúde física, existe uma saúde chamada espiritual. A saúde física, ela é influenciada pelos seus hábitos. Se você tem bons hábitos, sabe, na alimentação, na atividade física, a saúde física te ajuda corporalmente falando, fisicamente falando. Mas o que adianta você se cuidar por fora e morrer por dentro? Quantas pessoas estão saudáveis por fora, mas doentes por dentro? A depressão é a doença da alma. Não há um remédio exato que cura a depressão, porque a depressão não é uma doença no corpo, é uma doença na alma. A depressão tem paliativos. O único que pode tocar a alma do homem é Cristo Jesus, o médico dos médicos. O que é depressão, pastor? Excesso de passado. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Quando a pessoa não consegue viver o hoje, ela quer viver o passado, então ela entra em uma depressão, excesso de passado. Tem uma raiz, alguma coisa machucou, alguma coisa feriu. Ela não consegue largar o passado. Imagina isso, irmãos. Como você pode viver o hoje só olhando para trás? Não tem como. Você perde tudo que está acontecendo em sua volta. E como você pode viver o amanhã se ele nem chegou? Ansiedade aponta para o excesso de futuro. Você não dorme, você não come, você não vive pensando naquilo que ainda nem aconteceu. Deus é o seu futuro. O seu futuro com Deus é brilhante. Acredite.
Diga, meu futuro com Deus é brilhante. Alguns estudos bíblicos nos ensinam sobre 3 céus. Por que eu vou citar os 3 céus? Porque o tema é, repitam comigo, diga sim para a presença de Deus. E quando eu falo sobre o dizer sim, Júlio, Jéssica, para a presença de Deus, eu estou falando sobre o dizer sim para a presença mais gloriosa, mais importante, mais essencial, mais exponencial da vida humana. Entende? Você já disse sim no seu casamento, você já disse sim para alguém, para um amigo, para um colega. Você já disse sim, talvez alguns aqui disseram sim para as drogas, bebidas, para uma vida dissoluta. Mas hoje eu estou te convidando a dizer sim para a presença de Deus. E eu quero trazer para vocês pelo menos alguns exemplos por que nós devemos dizer sim para Deus. Vamos lá. Dizer sim para a presença de Deus. Sobre quem é esse Deus? Quem é esse Deus que nos chama para a sua presença? Quem é esse Deus que nos chama para o seu monte santo? Quem é esse Deus que quer ter intimidade conosco? Quem é esse Deus que quer ter relacionamento conosco? Quem é Ele? Tá, eu vou te dizer, é básico o que eu vou te falar. A Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Sem Ele nada do que existe existiria. Ele era, Ele é e sempre será. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quem é Deus, pastor? Porque Ele quer que eu diga sim para a presença dEle. Escute bem. A Bíblia fala sobre 3 céus. 3 céus. Existe um céu na Bíblia chamado o céu atmosférico. Esse é o céu que você consegue olhar para cima e você vê nuvem, você vê pássaros, você enxerga os aviões voando. Esse é o céu dos homens, o céu atmosférico. Você consegue olhar para cima e observar. O segundo céu é o céu cósmico. É aquele que podemos chamar de universo, pois está além da atmosfera terrestre, não podendo ser visto pelos olhos humanos, mas somente por meio de aparelhos muito especiais, como os telescópios. O segundo céu é o céu que os astronautas querem explorar. Esse precisamos ter alguns equipamentos para, pelo menos, tentar explorar. É o segundo céu. Mas a Bíblia fala sobre um terceiro céu. E esse terceiro céu foi visitado, segundo o testemunho, pelo próprio apóstolo Paulo. O que é esse terceiro céu? É o céu espiritual. É o céu que nós chamamos da morada de Deus. É onde Deus habita. É onde Deus está. É o céu que está situado além da terra e do universo. Não podendo ser visto pelos olhos humanos, nem por nenhum telescópio. O apóstolo Paulo fez referência a esse céu, chamando de terceiro céu, o paraíso de Deus. Isso não é maravilhoso em saber que um Deus que habita todas as coisas, Deus está em todo lugar, mas a Bíblia fala do terceiro céu, é onde Ele está. É onde sua presença habita de fato, o terceiro céu. Deixa eu te falar algo, você sabe a distância da terra para o terceiro céu? Ninguém sabe. Não tem como somar isso. Não tem como fazer um cálculo para isso. Mas deixa eu te dar um pequeno exemplo, só um pequeno exemplo. Pois bem, o Sol, ele é o astro mais próximo da Terra. Segundo estudos, para que o ser humano chegue até o Sol, se ele for de Boeing, se ele for de avião, um avião bom, um avião top, ele gastaria 21 anos para chegar ao Sol. Se ele quiser ir de carro, sem intervalo, não pode parar para o cafezinho, para o almoço, para dormir. Se ele for querer ir ao Sol de carro, cálculos dizem que ele gastaria 200 anos. Você chega lá? Quem fez o Sol? Deus.
Se o Sol está a 200 anos de nós, se formos de carro, a que distância Deus estaria da gente? Mas ainda assim, e desceu na terra e disse: vocês podem se encontrar comigo. Estou constrangido e arrepiado. Pois bem, isso não é maravilhoso, sim ou não? Sim, é maravilhoso. O Criador, além de nos tirar do Egito, do mundo, Ele está nos chamando para perto. Deus quer ter relacionamento com você. Deixa eu te falar um negócio. Deus gosta de você. Deus gosta de você. Ele quer você por perto. Deus te quer por perto e não de longe. Ele não te quer longe. Assim como o Senhor chamou Moisés e a todos os israelitas para entrar em sua presença, de igual modo Ele está nos chamando para entrar em sua presença por meio de Jesus Cristo. O Deus que chamou Moisés e os israelitas para entrar em tua presença é o mesmo Deus que em Cristo hoje, 2024, está chamando você. Você não precisa tentar ir de Boeing, de foguete, de jatinho. Não dá. Não dá. Não dá. Mas a Bíblia diz que esse Deus, que ao mesmo tempo está longe, mas ao mesmo tempo tão perto, Ele quer que você entre na presença dEle. E no texto que nós lemos, eu quero te dar 2 conselhos. O que você não pode fazer e o que você deve fazer para entrar na presença dEle. Primeiro, o que você não deve fazer? Não façamos como aqueles israelitas que desistiram de entrar na presença de Deus. Vamos olhar para o texto aqui. Novamente, versículo 18, capítulo 20 de Êxodo. Diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O povo desistiu de entrar na presença de Deus. Pergunte por quê? Porque eles permitiram que o espírito de medo o afastasse de Deus. Eles não entraram na presença de Deus porque eles foram dominados pelo espírito de medo. O que leva as pessoas a se afastar de Deus é o medo. E o medo é gerado geralmente por pecado. Adão se encontrava com Deus no jardim. A Bíblia diz que Deus descia e conversava com Adão. Mas um dia Deus chegou para o encontro, e Deus nunca atrasa. Ele sempre chega na hora marcada, porque Ele sempre quis se encontrar com o homem. Um dia Deus chegou no encontro, Deus chegou lá no jardim, deu uma olhadinha. Ué, passou. Cadê ele? Tá demorando, meu filho, cadê meu filho? E de repente, Deus olhou o cabra chegar, falou assim: Adão, tu estava onde? Por que você está com medo? Por que você se escondeu? Ele falou bem assim: porque eu tive medo e me escondi. O homem que se encontrava com Deus todo dia, quando ele pecou contra Deus, ele teve medo e se escondeu. O que nos afasta de Deus não são as pessoas, são seus próprios medos e pecados. Nós queremos transferir culpa,
Mas precisamos de autorresponsabilidade diante de Deus. A Bíblia diz que cada um prestará conta da sua própria vida diante do Senhor. A sua vida Ele concedeu a você. Quando Deus fala assim, Adão, o que aconteceu? Ele, foi Eva, foi a mulher que tu me deste. E você, Eva, foi a serpente. E você, serpente? Sei. Será que essa doença não é transmissível até hoje? Transferência de culpa. Ausência de autorresponsabilidade com seus próprios atos. Não façamos como os israelitas que desistiram de entrar na presença de Deus. Eles cederam ao medo. Eles foram dominados pelo medo. E a Bíblia diz que o medo é um espírito. Deixa eu abrir sua mente. O medo não é um sentimento. O medo não é uma emoção. O medo não é um pressentimento. A Bíblia diz que o medo é um espírito. O medo é um espírito maligno que tenta nos afastar de Deus. A Bíblia diz sobre isso aqui, 2 Timóteo. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Se você está na presença de Deus sentindo medo, então você ainda não está vivendo pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus nos torna poderosos, prudentes, fortes, corajosos. Mas o espírito do mundo nos faz medrosos. Aquele povo teve medo de entrar na presença, porque eles abandonaram o Espírito de Deus para viver pelo espírito do mundo. E uma coisa muito interessante aqui, que eu acho nesse texto, eu quero te mostrar, que diz assim, olha, diz bem assim: todos tremeram, assustados, ficaram à distância. Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Sabe qual era o medo dos judeus ali, do povo de Deus? Eles tinham medo de entrar na presença e morrer. Esses dias eu estava em uma mesa de pastores, onde eu sou discipulado e discipulo. E nós estávamos debatendo sobre esse texto. E eu falei com eles bem assim, na hora Deus me deu uma palavra. E eles disseram bem assim, vou escrever agora, pastor, vai ser o tema do próximo domingo. Eu falei, então escreva aí que eu vou pregar também. E falei assim para eles, amados pastores, vamos observar, eles não entraram na presença de Deus porque eles tiveram medo de morrer. Diga assim, de morrer. Mas essa é a lógica de entrar na presença. Eles tiveram medo de morrer. Mas era exatamente isso que Deus queria, que eles entrassem e morressem. Morressem para eles mesmos. Morressem para as suas vidinhas. Morressem para os seus prazeres egípcios pecaminosos. Jesus disse que aquele que quer viver por si só, ele morre. Mas aquele que morre para o mundo, vive para Deus. Eles não entraram na presença porque tiveram medo de morrer. E é isso que Deus quer que você faça. Entre na presença e morra. Morra para esse mundo que te maltrata. Morra para os seus medos. Morra para as suas crises. Morra para os seus receios. Morra para a religiosidade. Morra para as drogas, para os vícios. Deus quer que você entre para que você morra. Paulo descobriu isso. Paulo disse, já fui crucificado com Cristo. O que é ser crucificado? Já morri. Agora já não vivo eu estou morto, o meu eu morreu, mas Cristo vive em mim. É isso, queridos irmãos,
Não tenha medo, pastor, eu tenho medo de ir para a igreja e não conseguir. Venha, e esse medo de não conseguir vai morrer. Pastor, eu tenho medo de ir para a igreja e voltar a fazer as práticas que eu fazia lá fora. Venha, porque esse medo de fazer as práticas que você fazia lá fora vai morrer. Pastor, eu tenho medo de entrar na presença e voltar a usar droga. Venha, porque o seu medo de voltar a usar droga vai morrer. O propósito de você entrar na presença é que você morra para si mesmo e viva para Ele. O medo da morte fez eles viverem sem Deus. E a vida sem Deus é morte. Acabou na mesma. O diabo quer confundir você. Ele está dizendo assim, não entra na presença dele não, porque você morre. Aí você fala assim, poxa, mas eu não quero morrer. Deus fala assim, vem, entra. Você vai morrer. Você vai morrer para o seu mundo e viver para a minha glória. Você crê nessa palavra, irmãos? Manifesta alegria. Manifesta alegria. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque não podemos fazer como o povo de Israel que desistiram de entrar na presença? Porque o medo nos leva para longe de Deus. Porque o medo produz distanciamento de Deus. Porque o medo revela o poder do pecado em nossas vidas, assim como revelou de Adão. Não tenha medo de entrar na presença dele. Diz a Bíblia que eles ficaram assustados e à distância. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Escute, Deus quer falar com você. Você tem que morrer. Eu não poderia estar aqui se eu não morresse há 16 anos atrás. Morri há 16 anos atrás, em março de 2008, no último carnaval que eu habitei. Eu morri aquele dia. Eu morri. Eu não tenho saudades do carnaval, eu não tenho saudades da bebida, eu não tenho saudades da vida promíscua que eu vivia. Eu não tenho saudades, porque eu morri. O que devemos fazer para entrar na presença, pastor? Devemos fazer como Moisés. Ao contrário do povo que disse não à presença, faça como Moisés. Diga sim para a presença de Deus. Diga assim. Não fique com medo da morte. A morte um dia vai chegar para todos. Então prefira morrer agora para o mundo e viver a eternidade com Deus. Moisés decidiu entrar na presença, e eu quero te mostrar no versículo 20. Capítulo 20 de Êxodo. Moisés disse ao povo, não tenha medo, não tenha medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O povo não entrou na presença de Deus. O povo não subiu o monte santo de Deus porque teve medo. Teve medo. Agora a pergunta é, pastor, por que Moisés subiu o monte? Por que Moisés entrou na presença? Porque enquanto o povo deu ibope ao medo, valorizou o medo, Moisés deu ibope e valorizou o temor. Medo e temor diante de Deus não são as mesmas coisas. O medo te distancia de Deus. O medo te faz se esconder de Deus. E o temor, pastor? Temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é honrá-lo, venerá-lo e obedecê-lo como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Se o pecado nos afastar
de Deus, se o medo nos leva para longe de Deus, o temor é uma ponte que te leva diretamente para a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Façamos como Moisés. Diga sim para a presença. Foi o temor do Senhor que fez Moisés entrar na montanha de fogo. Quando Moisés entra na montanha de fogo, todo pecado é queimado. Entre na presença de Deus e seja purificado. Você precisa tomar uma decisão. Todos nós estamos aos pés da montanha de Deus nessa terra. Essa pregação é um chamado de Deus. E você e eu, nós que estamos aqui, estamos como povo naquele tempo, aos pés do Monte Santo. Nessa noite, você faz como Moisés, entra na presença, ou você vai ter medo e vai fugir novamente da presença de Deus. Cada culto que você participa, que você está ouvindo uma mensagem, cada mensagem que você ouve, cada versículo que você aprende, é Deus te dizendo: você vai entrar na minha presença ou vai continuar fugindo? Diga sim para a presença. O temor nos aproxima de Deus. Eu quero te mostrar algo muito importante. Deuteronômio capítulo 5, verso 23 em diante. Escute bem, Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés agora está narrando, após 40 anos de deserto, ele está narrando os fatos mais importantes que aconteceram em meio ao processo do deserto. E Moisés traz à tona a lembrança dos israelitas, o que havia acontecido de fato nesse dia que eles estiveram aos pés do Monte Santo. Vamos ver comigo? Deuteronômio capítulo 5, verso 23 em diante. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Tá aí? Aqui, beleza. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. Continue. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade. E nós ouvimos a voz dele vinda de dentro do fogo, do monte. Hoje, vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Agora, por que deveríamos morrer? Você percebe que o medo do povo sempre era o quê? Morrer. Esse grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Eles acreditavam que quanto mais ouvissem a Deus, mais a morte seria iminente sobre eles. E esse é o processo de mortificação para o pecado. Quanto mais você ouve a Deus, mais você vai morrendo para o pecado. E você vai se santificando, porque é a palavra de Deus que nos santifica. Jesus disse: a minha palavra é a verdade, a minha palavra santifica. Aleluia. 26. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo como nós o ouvimos e sobreviveu? Eles são patéticos. Que homem ouviu Deus dentro do fogo e viveu, gente? Quem? O líder deles, Moisés. Moisés entrou lá dentro. Que homem ouviu a voz de Deus dentro do fogo e viveu? Não é nesse tempo, mas um pouco para frente, não só um homem, mas 3. Sadraque, Mesaque, Abednego, lá na Babilônia, os caras entraram na fornalha ardente, fogo queimando, e lá dentro tinha um quarto varão. Quem era? O Senhor do fogo. E eles saíram vivos de lá. Vivos de lá.
Aleluia! Verso 27. Aproxima-te tu, eles disseram a Moisés, aproxima-te tu, Moisés, e ouve tu tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Tu nos relatarás tudo o que o Senhor, o nosso Deus, te disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Mentirosos. Eles não queriam ter relacionamento com Deus. Eles queriam que alguém fizesse a mediação. Eles não queriam compromisso. Eles não queriam comprometimento. Sabe, às vezes nós, aqui não acontece, mas o único momento que a gente pega na Bíblia para ler na igreja, quando o pastor manda abrir. A gente está buscando Moisés o tempo todo. A gente não quer que Deus fale conosco. A gente quer que Deus fale com alguém, alguém fale conosco. Aí quando alguém fala errado, a gente sai reclamando da igreja, reclamando dos líderes. Sabe por que existem líderes que enganam o povo? Porque tem povo que gosta de líderes enganadores, preguiçosos, que não oram, não jejuam, não estudam palavra e depois reclamam, toda igreja é igual. Não, todo crente é igual. É assim? Não é assim. Nem todo crente é igual. Que tem crente que não transfere para outros aquilo que é deles. A presença de Deus não foi liberada somente para uma classe seletiva, para um grupo especial. A questão não é ter mais unção, a questão é ter mais compromisso, mais comprometimento, mais profundidade com o Espírito Santo. Nós ouviremos e obedeceremos. Eles não fizeram isso. Verso 28. O Senhor ouviu quando vocês me falaram. E ele me disse, eu ouvi o que este povo disse a você. Eles têm razão em tudo que disseram. Isso aqui é muito triste. Eu quero te explicar, isso aqui é triste. É o que Deus está falando aqui. Moisés, eu ouvi o que este povo disse a você. Eles têm razão em tudo que disseram. Tipo assim, o povo disse assim, nós não queremos falar com Deus. A gente quer viver a nossa vida aqui. Aqui tá bom, já saímos do Egito, tá legal aqui. Tá bom. Nós não queremos mais. Deus falou assim, Moisés, eles estão certos. Eles não querem mais. Eles me quiseram somente para que eu os tirasse do Egito, da prisão de Faraó. Moisés, eles estão certos, eles me usaram. Moisés, eles nunca me amaram. Moisés nunca foi por temor, foi por coisas. Eles estão certos. Essa é a parte mais triste da passagem. Versículo 29. Aí o Senhor fala bem assim, quem dera tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Ó, que Deus fala bem assim, quem dera que a disposição que eles têm de se afastar de mim tivessem para se aproximar de mim. Quer que eu explico para hoje? Eu estava dizendo o seguinte, quem dera se a disposição que esse povo tem lá fora para fazer as coisas do mundo tivessem na minha igreja para me servir. Deus está dizendo, quem dera. Tem alguns discípulos aqui que eu falo com eles. Pegue a energia que você gastava para o mundo e transfira para o reino de Deus. Porque tem muita gente que lá fora era um leão, uma leoa, um urso. Sabe? Um terror, um monstro. Aí chega na igreja, só preguiça, marasmo. No mundo era fiel a tudo. Fiel para comprar droga, para pagar droga, para comprar bebida. Vem para a igreja. Dízimo, não posso dar dízimo. Eu não posso ofertar, não posso ajudar a missão, não posso ajudar a igreja. Deus está dizendo, quem dera se eles tivessem a disposição de estar comigo, como tem para se afastar de mim. Essa é uma parte mais triste. Mas tem uma outra parte mais deprimente ainda. Vou te mostrar. Verso 30. Vá. Ó Deus falando para Moisés. Vá. Diga-lhes que voltem às suas tendas. Eu te explico.
eles estavam no pé do monte, tinham tudo para entrar na presença de Deus. E eles disseram, não queremos, nós está bom assim para nós. Eles falaram assim, Moisés, diga para eles, vá, que voltem para as suas tendas. Eu vou explicar. Deus estava dizendo assim, vocês estão perto de mim e não querem me conhecer. Eu tenho tudo para vocês, mas nós não queremos. Nossa disposição é se afastar. O Senhor disse assim, é livre-arbítrio. Então, volte para as suas vidinhas de sempre. Parafraseando, vá e volte para a vidinha que está vivendo lá fora. Vá e volte para os seus amigos, seus grupinhos. Volte para o mundinho que você está aí vivendo, padecendo o tempo. Vá. Volte para as suas vidas. Volte a fazer as mesmas coisas na escola. Volte para o grupinho que te corrompe na escola. Volte. Volte lá para a turminha do bar que te leva o tempo todo para o mal. Volte, pode ir para a sua vidinha. Volte lá para o pessoal que só fala mal da igreja, fala mal de Jesus, fala mal de Deus, fala mal da obra. Pode ir, volte para o tipo de vida que você acha melhor para você. Volte. Tudo bem, volte para as suas casas, volte para as suas vidas, volte para o seu conforto, entre aspas. Volte, tudo bem, voltem. Um dia Jesus estava pregando e alguns disseram, não, essa palavra é muito dura, Senhor. E foi um monte embora. E ficaram lá os 12. Jesus era um pastor com um monte de gente. Daquele monte saíram, ficaram só 12. Aí Jesus chamou os 12 e alguém pensa bem assim, pastor quando perde a ovelha, ele vai tentar adular os 12 que fica para não ir embora, meu irmão. Jesus fala bem assim, vocês também não querem não? Tá pesado para vocês ouvirem a verdade? Vocês vão ficar na minha presença ou vão fugir? Aí Pedro fala bem assim, Senhor, a quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. O temor nos leva para perto de Deus. O temor produz intimidade com Deus. O temor revela o poder da graça em nossas vidas. Esse é o poder, é o temor de Deus. Escute, o reverendo americano John Bevere, em uma das suas mensagens, ele fala sobre o testemunho de um presidiário chamado Jim Bakke. John Bevere diz que ele faz uma visita a esse detento americano. Escute isso. E quando ele está visitando esse presidiário, Jim Bakke, ele fala bem assim, eu quero narrar a história aqui. Ouça isso. O John Bevere, o pastor, disse o seguinte, Jim, a partir de que ponto você decaiu do amor de Jesus? Quando foi que você deixou de amá-lo, Jim? Jim, por que você abandonou a fé? Jim, por que você abandonou o amor a Jesus? Sabe o que Jim Bakke, o presidiário, falou a John Bevere? E Jim respondeu, John, eu nunca deixei de amá-lo. Eu sempre amei a Jesus. John Bevere fica espantado, pasmado, assombrado, inquieto, pensando, como assim? Você cometeu vários crimes, você foi condenado, você está aqui numa prisão e você diz que você sempre amou a Jesus. Sabe o que ele respondeu ao pastor John Bevere? John, eu sempre amei a Jesus, mas na verdade eu não temia a Deus. Eu o amava, mas não tinha como autoridade suprema sobre minha vida. E sabe o que John ouviu do Jim Bakke? E o Jim Bakke na prisão, vê se isso cola com nossas vidas cotidianas aqui fora. O Jim Bakke diz assim, John, há milhões de cristãos
na igreja exatamente como eu era. Eles dizem que amam a Deus, amam a Jesus, mas não temem como Senhor e autoridade suprema. Será que não há milhares em nosso meio que vivem dizendo: eu amo a Deus, eu acredito em Deus, olha, eu creio em Deus? Mas a pergunta é: você teme a Deus? Deus é a autoridade suprema na sua vida. Quem decide sua história? Você consulta a Deus para tomar decisões na vida? Meus amados irmãos, o grande Deus não quer que você apenas diga que o ame. Deus Pai quer sim o seu amor, mas Ele também quer que você o honre e o obedeça com temor. Eu termino a minha fala e eu te digo: diga sim para a presença de Deus. Mas por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Salvador, nos ensinou sobre como dizer sim para o temor do Senhor. Mateus 10, versículo 28. E aqui está a minha fala final. Mateus 10, 28. Olha o que Jesus disse para você e para mim. Veja isso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo, em outra palavra aí, tenham temor daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O povo de Israel teve medo de entrar na presença e fugiu de Deus. Moisés entrou na presença e viveu para a glória de Deus. Eu quero te convidar nessa noite. Chega de fugir. Chega de fugir. Pastor, mas o monte está pegando fogo. Entra no fogo. Você não vai se queimar. Pastor, eu tenho medo. Entra com medo assim mesmo. E o seu medo vai morrer. Pastor, o senhor não sabe como está a minha vida. Deus sabe. E se Ele consertou vidas como a minha, se Ele consertou vidas como a de Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, a sua vida vai ser fichinha. Ele vai consertar. Diga assim. Entre na presença. Pastor, mas eu estou doente. Entra assim mesmo. E você vai viver, receber a cura dele sobre a tua vida.